Olá e bem-vindos ao nosso Olá Europa de hoje. Eu sou o Márcio Delgado, de Londres, e lá da minha querida Lisboa, a minha queridíssima Luciana Quaresma já já vai se juntar a mim hoje para conversar sobre um tema muito legal, inclusive, o transporte público. Bom, para quem visitou a Europa ou para quem mora aqui na Europa sabe que o transporte público funciona em algumas cidades melhor do que em outras. Muita gente que vem visitar, inclusive, não fica pegando táxi, não fica gastando dinheiro, né, com transporte privado, ou sequer aluga um carro quando você vem visitar Londres ou outras cidades como a Áustria, a Viena, no caso, a capital da Áustria. Mas como será que é isso em Lisboa, uma das cidades mais lindas aqui da Europa e muito visitada por brasileiros o ano inteiro? Luciana Quaresma, minha querida, como você está e como é que é o transporte público aí em Lisboa? Olá, querido, mais uma vez um prazer estar aqui no nosso Olá Europa. E falar de transporte é falar de uma coisa super importante que ajuda não só os turistas, mas mesmo ahm, nós que moramos na Europa e você que vem visitar, ou de outras cidades da Europa também que venham nos visitar, porque cada cidade, como você explicou bem, é diferente, cada capital é diferente. Ou seja, em Londres você não precisa e nem deve pegar táxi, por exemplo, que é caríssimo. Já fizemos, inclusive, um programa sobre transporte em Londres. Isso. Em Paris é a mesma coisa, o sistema de metrô é maravilhoso. Nova York, por exemplo, ou seja, vamos até sair da Europa, vamos para os Estados Unidos, Nova York, você não pode pegar um táxi que não é muito caro, o metrô funciona super bem, os ônibus também. Ou seja, cada cidade é diferente. No Brasil, dependendo também da cidade, é completamente diferente. E a mesma coisa acontece aqui na Europa. Lisboa, comparado a Londres, não é a mesma coisa. Ou seja, você não tem o mesmo sistema de transporte público como em Londres. Ou seja, não é tão fácil, não tem tantas linhas, o sistema não é tão rápido. Portanto, ainda existe muitos carros na rua, que é o que o prefeito de Lisboa está querendo mudar. Por isso, agora, inclusive aqui no final da minha rua, já tem uma ciclovia que não existia. Eles estão colocando ciclovia na cidade inteira. Lisboa tem agora ciclovia para todo lado, porque eles querem Que bacana. incentivar o uso das bicicletas e que as pessoas deixem de andar de carro. Mas não é tão simples assim, principalmente porque Lisboa, por exemplo, não é como Copenhague, na Dinamarca, que todo mundo usa bicicleta, faz parte da cultura dinamarquesa, né? Mas por quê? É uma cidade completamente como Londres, basicamente toda ela flat, toda ela Plana, é uma reta, cidade plana. né? Plana era a palavra que eu queria usar, plana. Lisboa tem 7 colinas, é conhecida como, inclusive, a cidade das 7 colinas. Tem várias subidas. Várias subidas e descidas, só que as descidas tudo bem, mas as subidas são complicadas, ou seja, não é tão fácil assim andar de bicicleta. E, inclusive, vamos lembrar que no centro histórico de Lisboa ainda tem o elétrico, que tem É os verdade. trilhos que são super escorregadios. Você passa ali de bicicleta, está arriscado a tomar uns tabacão daqueles bem bonitos. Portanto, assim, não é é. a cidade mais prática do mundo para andar de bicicleta, mas é o que eles estão tentando incentivar. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Agora, os sistemas de transporte como o metrô, táxi também não é caro, metrô, o passe do metrô é também muito utilizado, depois tem a conexão do Rio, quem cruza o Rio para ir para outra margem de Lisboa também tem essa conexão, mas, como eu disse, não é tão eficaz como, por exemplo, em Londres. Para quem Mas as visita, bicicletas acabaram é, por se tornar um bom meio de transporte, Márcio. sim. Aliás, falando em bicicleta, eu sei que você andou dando uma volta por aí e foi fazer pra gente uma materiazinha, porque agora até eu, Luciana, quero saber como é que é essa história das bicicletas. Eu sei que tem ladeira, tem subida, mas ainda assim, né, Luciana, talvez seja uma forma bem ecologicamente correta também de visitar uma cidade. E Então, prática, porque no fundo você acaba por evitar o trânsito que cada vez tem é, sido pior no centro de Lisboa. Então eles também estão justamente incentivando. E as ciclovias acabam também por tirar parte da rua, então o trânsito está ficando pior ainda, porque tem menos espaço para os carros, acaba por afunilar, porque parte da rua se tornou ciclovia, então tem ficado cada isso. vez mais caótico. O objetivo é que as pessoas usem mais bicicleta, mas
é aqui um assunto que dá muito pano para a manga, porque, como a gente estava explicando, não é fácil andar de bicicleta em Lisboa. Mas as giras, como são chamadas as bicicletas, que são bicicletas que a gente vai ver daqui a pouco um pedacinho de uma matéria que eu fiz sobre isso, elas acabam por ajudar, principalmente quando é na parte plana da cidade de Lisboa, e elas estão espalhadas por vários pontos. Você pode pegar, ou seja, você nem precisa ter a sua própria bicicleta, você aluga. Tem passes anuais, por exemplo, o passe anual é 25 euros, é perfeito para quem é residente, ou seja, para quem mora em Lisboa. Você paga 25 euros por ano, é o passe anual, e você tem direito a usar a gira. 15 euros é o passe mensal, 2 euros é o passe diário, e tem 24 horas de utilização, e tem as bicicletas clássicas e as bicicletas elétricas. E as bicicletas elétricas, aí sim, acabam por ser o ideal para as subidas. Portanto, aqui já se resolve o problema das subidas, das ladeiras, etc., porque mesmo nas 7 colinas você consegue subir muito mais fácil com uma bicicleta elétrica do que uma bicicleta normal. Portanto, isso acaba por ser uma grande ajuda e tem se tornado um meio de transporte eficaz, principalmente para os jovens, o que também é ótimo, acaba por ser exercício, e eles têm mais energia mesmo. Então, acaba por ser... tem sido uma boa solução, principalmente para os jovens aqui no centro de Lisboa. E a gente podia aproveitar, então, dar uma olhada nessa matéria. Vamos ver? Vamos conhecer, então, agora um pouquinho mais sobre o projeto das bicicletas Gira. Lisboa tem mais de 60 quilômetros de ciclovias e andar de bicicleta, além de ser uma forma interessante de descobrir a cidade sem poluir o meio ambiente, também ajuda você a ficar em forma. Essas são as giras, as bicicletas de Lisboa. São bicicletas que são encontradas nesses pontos como esse. Assim. Tem várias partes da cidade de Lisboa e cada vez mais se tornou um método de transporte, um meio de transporte para quem mora na cidade. Para alugar uma das bicicletas do projeto Gira é muito fácil. Basta procurar um dos vários pontos onde elas ficam paradas ao redor da capital. Para quem mora em Portugal, o valor da mensalidade é de 15 euros e com ela o usuário paga apenas 10 centavos para usar as bicicletas convencionais e 20 centavos para as bicicletas elétricas em passeios que podem durar até 45 minutos. Já para quem estiver apenas visitando, é possível comprar um passe diário da Gira por apenas 2 euros. Estes passes incluem passeios ilimitados de 45 minutos, ou seja, aqui e ali você vai ter que dar uma paradinha, esperar alguns minutos e dar continuidade ao seu passeio. Quem quiser ir mais longe e não tiver paciência para esperar, passeios de 45 a 90 minutos têm um acréscimo de 2 euros. Luciana, e me fala de horário. Por exemplo, aqui em Londres, o transporte público como o metrô, que é o mais popular, só funciona 24 horas, 3 dias por semana, no caso, quinta, sexta e sábado. Nos outros dias, o pessoal corre para casa, os bares fecham às 11h30 da noite, para que dê tempo das pessoas pegar o último metrô e chegar em casa, tá? Senão você vai ter que pegar 3, 4 ônibus. Como é que é isso aí? É 24 horas ou não é, ou Não, ao longo do aqui não é dia? 24 horas, é até 1 da manhã, o metrô, se eu não me Uhum. engano, é até 1 da manhã. O metrô e o ônibus custa 1,50 €. Não funciona 24 horas. Depois tem aquilo que que eu estava falando mais cedo. Não tem tantas opções, não tem tantas linhas. Estão agora tentando ampliar o metrô e tal, mas portanto, não é muito fácil. E para quem mora fora de Lisboa, um pouco na periferia, é mais complicado ainda. Não é todo lugar. E mesmo alguns bairros de Lisboa, por exemplo, o bairro de Campo de Ourique, que é um bairro bem central até, mas não tem nenhum metrô. O metrô mais próximo, se não me engano, é o do Rato. Então, assim, eu, por acaso, tenho um metrô aqui na minha esquina, mas não é qualquer lugar que seja fácil você pegar o metrô, por exemplo, como em Londres. Tem também uma coisa que é legal para quem mora do outro lado do rio, na outra margem, como eles chamam, que você pode ter um passe que você paga 9,55 €, que é da Carris, que é autocarros, metrô, e o Trantejo, que vai até Cacilhas, que é do outro lado da margem. Você pega ali no Cais de Sodré,
vai do Cais de Sodré até Cacilhas. É uma ligação que faz pelo Rio Tejo, que é da Transtejo, e nesse passe de 9,50 está incluído. Você pode pegar o metro, ou seja, você vem de Cacilhas, vai até o Cais de Sodré, pega o metro e vai até o seu local de trabalho, por exemplo, ou a tua escola, e já está incluído nesse passe, entendeu? Então, para quem mora, por exemplo, na outra margem, funciona bem. Para quem está fora de Lisboa e precisa fazer essa ligação entre uma margem e a outra. Tem também o de 6,40 €, que é um metrô, mas que vale durante 24 horas, ou seja, viagens ilimitadas. Isso é bom para turista, por exemplo, que vem e vai fazer vários, vai para ali, vai para cá no mesmo dia, né? Tá passeando, em vez de ficar comprando várias vezes uma entrada de 1,50, paga 6,40 e tem ilimitado durante 24 horas o uso do metrô, não só do metrô e autocarro. Pro autocarro, como eles chamam aqui em Portugal, que é o ônibus. Serve também para o ônibus e para o metrô. Então, por exemplo, para quem está vindo viajar do Brasil ou de outras partes da Europa, você, quando vier de Londres visitar, você já veio muitas vezes a Lisboa, sabe? É prático ter esse dos 6,40 € porque você é ilimitado e pode fazer várias coisas com esse passe. Agora, é muito legal o elétrico também, né? E funciona. O elétrico não é só para turista. Funciona bem no centro de Lisboa, é prático. O elétrico 28, por exemplo, além de prático, tem uma história muito interessante. Inclusive, tem um livro que é da escritora Nícia Arruda, que é uma brasileira, que fez um livro que conta a história do elétrico 28. É super interessante, para quem não conhece, vale a pena. É até um presente bem bonito. Eu tenho aqui em casa, devia ter pego para mostrar para vocês. É o bondinho, né? Tipo aquele bondinho. É o bondinho, a gente chama aqui em Lisboa, é o elétrico, aquele amarelinho. E o número 28, o elétrico 28, é um elétrico super famoso, que tem muita história. E é por isso que tem muitos turistas que fazem questão de pegar o elétrico 28, até porque passa por pontos bem interessantes da cidade de Lisboa. Mas não é só turístico, ou seja, o elétrico, o bondinho aqui em Lisboa é usado também pelos moradores, porque é também um meio de transporte, principalmente para quem mora nessa parte histórica da capital portuguesa. Mas o carro ainda é muito utilizado, principalmente por famílias e por aquilo que a gente já falou, porque as conexões não são tão rápidas, há uma espera entre o metrô, não há tantas linhas assim, há muitas famílias, e não só famílias, mas há muitos moradores que estão na periferia de Lisboa e que trabalham no centro de Lisboa. E acaba por ter muita gente usando transporte público, mas não tem tanta oferta assim, e acaba por ser uma coisa que não é tão prática como, por exemplo, em Londres, que eu acho espetacular o sistema de transporte público. Então, isso acaba que, muitas vezes, as pessoas realmente tenham que ter carro. E para você sair de Lisboa, é ainda mais complicado ainda. Porque se você quiser trabalhar em outro lugar fora, em Sintra, por exemplo, que é mais ou menos perto, mas você precisa de transporte público ou de carro, é uma dor de cabeça o transporte público. Por isso que, infelizmente, não é tão fácil assim. E, somando a essa situação toda, tem a questão de Lisboa ser as 7 colinas. Então, a bicicleta acaba por não ser tão prático como em outras cidades europeias, por exemplo. Verdade. Mas eles estão tentando. Vamos ver com a Gira. Também isso está sendo mais... pronto, acaba por ser um pouco mais fácil, até porque tem a opção de você alugar as bicicletas elétricas. Então, para quem estiver visitando Lisboa e não estiver ficando no centro, não tiver comprado assim uma hospedagem ou Airbnb, por exemplo, no centro, você recomenda então que se alugue um carro, porque além das colinas, né, das montanhas, das ladeiras, o transporte talvez não chegue assim, né, nas regiões mais periféricas de Lisboa. Então Isso seria o caso desse turista depende alugar? muito da onde a pessoa vai alugar. É bom se ela estiver fora de Lisboa, procurar saber qual é o transporte, se há um transporte público para a cidade de Lisboa. E vai depender também para onde é que ela quer ir. Se ela quer visitar Lisboa, se quer estar fora de Lisboa, porque quer visitar outros lugares em Portugal. E isso também acho que vai acabar por influenciar. Então, é bom pesquisar, ver quais são as opções de transporte público antes de alugar um carro. Agora, se o objetivo é conhecer outras partes de Portugal, eu acho que vale a pena alugar um carro sim, até porque não é caro, principalmente fora da alta temporada, ou seja, fora do verão, não é caro alugar carro. E é fácil achar estacionamento, porque um dos problemas aqui de Londres, quando você aluga um carro,
você estaciona tão longe, Luciana, que você tem que andar 3, 4 quarteirões para chegar no lugar, que nem Não, adianta. aqui por acaso, e os estacionamentos privados, ou seja, aqueles, né, underground, ou seja, aqueles que você entra com carro, Uhum. ou mesmo que esteja na altura da rua, etc., mas que são pagos, não são muito caros, não é como Londres, que é um absurdo, ou Nova York, que é um absurdo. É tranquilo, e tem muitos estacionamentos, se você tiver que parar o carro, tudo bem também. Mas o que eu recomendaria é, se você estiver no centro de Lisboa, realmente não há necessidade de estar com carro. E até porque o táxi também não é caro, não é como em Londres, que o táxi é muito caro. Então, Bem não, lembrado. acho que não há necessidade de estar com carro no centro de Lisboa. Agora, o carro é legal se você quiser conhecer outras partes do país, é, e aí vale a pena, eu acho, alugar um carro, até porque, como a gente estava falando, não é muito caro alugar um carro aqui em Portugal. Então, eu acho que a linha geral da ideia é: quem estiver visitando, planeja a visita, dá uma pesquisada, de repente pesquisa, inclusive, antes de fazer a sua reserva, né, Luciana, no hotel, pesquisa a área que você está, porque se for uma área muito remota, às vezes uma economia de 5 euros na hospedagem vai sair muito mais caro de tempo e de transporte, de logística, como a Luciana falou. Então, acho que planeja um pouquinho, né? E para quem mora, é o caso de conhecer, para quem não conhece ainda, conhecer o projeto que a Luciana mostrou para a gente hoje na matéria das bicicletas, que eu acho que é uma forma sustentável e bacana de se locomover numa cidade, E seja para ir ao foi uma trabalho. pena que eu não tenha filmado a minha estreia na gira. Mas na Ah, próxima é? vou filmar para a Que gente bom. poder mostrar aqui no Olá Europa, eu Eu vou realmente cobrar. experimentando a gira. Eu também não estreiei ainda, para ser sincera, porque eu tenho bicicleta. Então eu uso muito a minha bicicleta por aqui. É, mas eu quero experimentar a gira elétrica, porque eu quero ver como é que funciona nas colinas, nas subidas, das ladeiras. E aí depois te conto e de repente faço um Aliás, filmezinho e a essa é a gente parte mostra que a aqui num gente outro quer ver. programa. Essa é a parte que vai ser mais Exatamente. divertida, você subir na ladeira, né? E se cair, melhor ainda. Não, Então, porque não outro dia eu esquece. subi a ladeira com a minha bicicleta, estava subindo a ladeira ali do Eleven, que é do Parque Eduardo VII, não aguentei, comecei assim, tive que sair da bicicleta. É. Os bares como Alfama é bem íngreme, né? Quando eu estou em É Alfama, super íngreme. até Ali do caminhando, Parque até a pé Eduardo mesmo, você VII vai subindo, até a pé. é, é É bem puxado. Então, íngreme. assim, a É. bicicleta, aí eu não experimentei ainda com a bicicleta elétrica, mas eu vou com a gira e depois conto para vocês. Faço um filme e a gente faz aqui no nosso La Europa a continuação desse programa. Combinado, então. Vai ter parte 2, pessoal. Luciana, Exato, muito obrigado. prometo. Beijão. Obrigado por dividir com a gente sua experiência aí em Portugal, né? De como é o transporte público, porque às vezes o pessoal está visitando e não quer alugar um carro ou nem tem carteira de motorista. Muito obrigado. Te vejo no nosso próximo programa, Com em breve, certeza. E né, obrigada mais pessoal? uma Não vez por esse papo. É sempre bom estar com você aqui no nosso Olá Europa. E um beijo a todos em casa que nos acompanham aqui. Fiquem ligados, porque a gente está sempre trazendo aqui muitas informações úteis. E podem mandar muito sugestões, né, Márcio? bem lembrado, Luciana. Bem lembrado. Pessoal, façam sugestões, deixem comentários aqui embaixo do vídeo mesmo, não tem problema. Ou pode usar também, não é, Luciana, nas nossas mídias sociais. É muito Exato. fácil de achar, tanto no Instagram quanto no Facebook. Basta escrever lá tudo junto, em uma palavra só, Olá Europa TV, que vai aparecer lá os nossos canais. E você pode também interagir, deixar o seu comentário e também dar uma olhada e saber qual é o próximo programa, que a gente está sempre postando lá, não é, Luciana, antes de ir ao ar, informando as pessoas, olha, próxima sexta-feira o tema é tal, o convidado vai ser tal pessoa. Então, através dessas mídias sociais, dos nossos canais Olá Europa TV, vocês também podem acompanhar o programa antes do programa estrear, sempre nas sextas-feiras, 4 da tarde, horário de São Paulo, 8 da noite para quem está em Lisboa, Londres ou algumas outras cidades aqui da Europa, não é isso, Luciana? Com certeza. Vejo vocês. Querida, muito obrigado. Vejo vocês em breve e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, Olá Europa TV, também no YouTube. Então é Olá Europa TV para tudo, tá? Facebook, YouTube, é, Instagram, tudo que você imaginar é Olá Europa TV e vamos ficar aguardando, eu e a Luciana, aguardando as suas sugestões. Até o nosso próximo Olá Europa TV.